Olá, que bom que você está aqui comigo. Hoje, em especial, esse podcast, ele vai estar aqui no Spotify e também no canal do YouTube. Sabe por quê? Porque eu tenho uma convidada muito especial. E essa minha convidada, eu tive a honra de um dia ser facilitadora dela do curso Practitioner em PNL. Hoje, ela está alinhada com a missão maravilhosa e tem contribuído com muitas pessoas. Ela é médica integrativa, ela é uma especialista em enneagrama, em neurociência, meditação e também na área comportamental. Ela se especializou em ajudar mulheres. Ela faz um trabalho lindo nesse Brasil de Deus, ou nesse mundão de Deus. Eu quero pedir a ela mesmo para se apresentar com vocês agora, a nossa querida Miriam Escher. Falei certo, Sim. Miriam? Escreve Escher, mas pronuncia Ecker. Oh, Miriam Ecker, seja E muito bem-vinda. Obrigada, querida, por ter tirado esse tempinho para conversar com a gente, para dar umas dicas como nós podemos nos tornar protagonistas da nossa própria vida. Muito grata. Se apresenta para a gente, Miriam. eu agradeço, Luísa. Uma alegria, uma emoção estar aqui com você, né? Minha primeira referência aí na área da PNL. Quantos aprendizados de lá para cá, quantas trocas, né? É uma honra para mim estar aqui compartilhando um pouquinho da minha jornada, da sabedoria que eu também fui adquirindo e integrando em mim nesse período todo, nesse processo, né? Então, eu sou Miriam Ecker, sou médica integrativa e trabalho muito focada na questão da construção de um estilo de vida que integre mente, emoções, corpo, espírito. Então, dentro do meu trabalho, eu estou sempre focada em ajudar as pessoas a se perceberem por inteiro, né? E aí a gente usa algumas ferramentas, como você citou, o Eneagrama, a ciência do trauma, a medicina germânica. Então, foram tantas áreas, né, dentro da linha da neurociência, dentro da linha comportamental, que eu fui me especializando e que hoje são as ferramentas centrais que me ajudam a tornar a arte de viver algo mais conhecido e mais vivenciado pelas pessoas que eu percebo que cada vez estão mais presas, né, a questões relacionadas a um pouquinho do contexto que a gente vai falar aqui hoje, que são os dramas pessoais, né, as questões que às vezes nos afastam desse protagonismo, e a partir dessa inspiração o meu caminho, a minha missão sempre é trazer para elas uma nova percepção sobre a vida, sobre como elas podem estar de forma a serem mais artistas da sua própria vida, né? Tem uma fala que eu uso muito, é que é assim, sua vida é uma tela e você é a artista, né? Então, como essa tela que está aqui no meu fundo, que fui eu que pintei, essa outra tela que está aqui no meu fundo, que é a primeira mensagem que me despertou para a questão da conexão com o meu eu, com a minha verdade interna, para me tornar protagonista da minha vida. Então, esses são alguns flashes, assim como também a condução, a experiência, o que quer que seja que a pessoa está se propondo, né, a fazer dentro da jornada para se tornar cada vez mais protagonista da sua própria vida. Então, um pouquinho do que eu Miriam, faço é isso. eu estou já com a crença que um episódio vai ser pouco. Mas assim, Compartilho dessa crença. eu tenho para mim que a gente tem um chamado assim, né? Tem um porquê. Quer dizer, você já é muito é, realizada, você tem eu mesma como médica, o seu trabalho já é muito lindo. E o que que te trouxe, né? O que que moveu você para essa área do autoconhecimento, né? Eu fiquei curiosa, não está no script, não, mas se você puder falar um pouquinho sobre isso. Hoje você está ajudando tanta gente, e não que você saiu da medicina, mas agora você está trabalhando de uma forma muito mais completa o ser humano. Mas qual foi o chamado? O que que fez você ir para esse caminho? Eu falo assim, Luísa, que eu adoro sair do script, que quando a gente sai do script é que a gente entra no script verdadeiro, né?
no que a vida está convidando. E justamente foi isso, né, o que fez. Para mim, nunca fez sentido uma medicina exclusivamente remediadora, né? Algo que a gente vai ali consultar uma pessoa que vem com uma necessidade e vai simplesmente passar um remédio para ela tomar o resto da vida, que é uma coisa que eu ouço muitas pessoas trazendo quando chegam ao consultório, e que aquilo, de certa forma, não melhora de verdade a necessidade daquela pessoa. Então, por sempre ser muito focada na visão da causa, né? E eu gosto de falar que eu não sou contra usar medicamentos. Às vezes é necessário que a gente use medicamentos, mas usar um medicamento sem olhar para a causa e buscar resolver a causa que está gerando aquele problema no organismo, porque o organismo, e aí dentro da minha área hoje, principalmente ciência do trauma, o organismo, ele é autorregulatório, ou seja, esse corpo, ele sabe funcionar de forma espontânea, natural, tanto que a gente não precisa mandar o pulmão respirar, nem o coração bater. Eles Exato. fazem isso de forma autônoma. Então, o que está acontecendo na minha vida que está gerando algum tipo de impedimento para que esse corpo naturalmente autorregulatório esteja funcionando de forma íntegra? Aí sim, a gente vai na causa raiz do adoecimento. E Sim. a minha visão, ela sempre foi essa, né? Eu me vi sendo médica quando, aos 7 anos, já é criança, me via brincando ali com a questão de ajudar as pessoas a terem uma vida, né, mais conectada. Então, isso é da infância, sempre foi assim, né? É um E dom. quando eu me formei, eu falo que foi um grande choque, né? Porque imagina, aquela criança de 7 anos, o sonho dela era ser médica. Obviamente que passei por diversos desafios na vida, né, Luísa? Como todas nós passamos para chegar onde a gente chega. Essa frustração me levou a realmente romper com aquele sistema que era o que estava programado. Eu segui por uma linha que era exclusivamente remediadora e com foco farmacológico, vamos dizer assim. E aquilo para mim não fazia sentido. Então, eu sempre fui buscar especializações em áreas que estavam alinhadas à visão da integralidade. E aí, o que eu entendo como medicina, a minha visão de medicina, é o estilo de vida saudável, ou seja, eu tenho um estilo de vida que conflui, que contribui com a minha saúde, e por eu ter um estilo de vida saudável, eu tenho saúde no corpo, na mente, na emoção, no espírito. Então, eu sou um ser integral que goza, desfruta da saúde em todos os meus centros. Então, isso foi o que me inspirou. E aí eu comecei me especializando na área da medicina integrativa, foi a minha primeira especialização. Aí estudei nutrologia, ortomolecular, depois eu vim para essa área de neurociência. É uma E aí vai buscadora. indo, né, Luísa? Sim, é lindo ver Vai indo. essa ânsia de estar equipada cada vez mais para contribuir também cada vez mais. Isso, porque Parabéns. a gente vai quando a gente vai na raiz, o que eu observo hoje nos meus clientes é o quanto começa a fazer sentido. E eu ouço muito isso assim, nossa, doutor, por que que eu demorei tanto a chegar numa percepção como essa, num estágio como esse? E aí eu costumo falar assim, a gente chega na hora que a gente está pronto para chegar, porque olhar para dentro da gente é desafiador. Né, Luísa? Não é todo mundo que vai conseguir fazer um trabalho interno olhando para a autorresponsabilidade, que é um dos temas que a gente está trazendo aqui quando a gente fala de protagonismo, né? E a autorresponsabilidade, ela vai pedir que a gente realmente se responsabilize por aquilo que a gente está vivendo. E a partir do momento em que a gente tem uma frase que está me vindo aqui agora que eu não lembro quem falou, mas é que assim, o preço da liberdade é responsabilidade. Então, às vezes, a gente quer viver uma vida mais livre, mas a gente não quer pagar o preço de se responsabilizar por ela, né? Uhum.
Então, nessa jornada de construir saúde, e aí, como eu falei, saúde para mim não é o oposto de doença, né? Saúde para mim é integralidade desse ser, esse ser Miriam, esse ser Luísa, está íntegro em si, está desfrutando do seu bem-estar nesses centros, né? Mental, emocional, físico, espiritual. E nessa integralidade, a autorresponsabilidade ser o que norteia. E se Sim. eu tenho percepções, né, que é um dos temas que a gente trouxe para falar um pouquinho aqui, se eu tenho percepções que me levam sempre a estar terceirizando essa responsabilidade, eu estou também terceirizando a minha vida, eu não estou sendo protagonista da minha vida. E sobre isso, né? Nossa, eu fico tão encantada porque eu acredito muito nisso, tudo que você está falando. Às vezes a gente fica atacando o efeito e fica se iludindo, né? Então, ser protagonista é assumir as rédeas, é assumir responsabilidade, como você falou muito bem, não é uma coisa tão simples, porque tem muita coisa lá fora que a gente se ocupa, né? E como fazer para a gente deixar de ser refém, vítima e ser protagonista? Se você pudesse deixar uma Sim. dica aqui para a gente, qual o caminho, hein? Sim, uma coisa que eu gosto de trazer um pouquinho é aquela consciência do como que a gente fica preso nesses dramas, né? Nessas dores que envolvem as relações, né? E existe um triângulo, que é o triângulo do drama, é proposto pelo Dr. Karpman, né? Que ele fala que essas prisões mentais, elas ficam confluindo entre três posturas. A postura de salvador ou salvadora, a postura de vítima e a postura de algoz. Então, por exemplo, quando chega um cliente, né, e a gente se propôs, ficou certo que ia iniciar uma atividade física. E aí, na outra semana, os meus acompanhamentos são semanais ou quinzenais, né? Na outra semana ou na outra quinzena, ele chega e aí ele fala assim: Nossa, doutora, não iniciei a atividade física porque a minha esposa, ou porque o meu filho, ou porque o meu patrão, ou porque. Então, assim, sempre tem um terceiro que é responsável por ele não ter iniciado a atividade física, né? Essa pessoa se coloca numa postura de vítima. Ou seja, eu tive um algoz que me impediu, né? Alguém que estava ali num trabalho de cobrança, num trabalho de me impedir, né? De me prender, me aprisionar. Então, esse algoz me tornou vítima para não cumprir o que eu propus que eu cumpriria. E aí eu busco uma salvadora, que é a doutora, para me salvar dessa prisão. E aí, quantas vezes, Luísa, a gente se coloca nessa postura dentro do casamento, nas nossas relações de trabalho, na nossa relação com a gente mesmo? E a gente vai trazendo essas justificativas que às vezes são bastante plausíveis, às vezes é trabalho, né? Então, eu falo que o trabalho é um vício liberado, né? Então, assim, é bonito ser viciado em trabalho, né? Por quê? Porque imagina, é trabalho, eu não posso questionar com o trabalho. Mas e aí? Se o excesso de trabalho está, de alguma forma, sequestrando você da sua própria presença, da sua própria capacidade de se autogerenciar, será que esse vício que é permitido está realmente te fazendo bem? E aí a gente cai naquelas questões das pessoas identificadas no trabalho, identificadas no relacionamento. E aí o como, né, Luísa? Como sair disso? Isso é um triângulo tão constante e recorrente na sociedade que a gente tem bastante dificuldade de enxergar. Mas quando a gente traz o desenho, como a gente está fazendo aqui, algumas fichas começam a cair, né? E aí, talvez na próxima vez que a gente vai colocar um terceiro como responsável por a gente não ter feito aquilo pela gente, já vai vir a imagem do triângulo. Tô Qual aonde é a agora? pessoa?
né? Eu tô como vítima, eu tô como salvadora, que aí é aquela postura de querer salvar todo mundo, faz por todo mundo e nunca tá fazendo por si, né? Ou eu tô como algoz, sempre querendo cobrar que o outro seja como eu quero, que o outro faça como eu quero, e eu controlando a vida dele, né? Então, no próximo movimento, esse triângulo já pode aparecer aí na imagem e trazer uma pergunta. Será que eu estou em qual postura e quanto tempo mais eu me proponho a estar nessa postura? Como seria? A gente gosta muito de trazer novas percepções, né, Luísa? Então, como seria, talvez, se propor sair um pouco desse triângulo e assumir autorresponsabilidade? Que aí vai Uhum, trazer algumas ações, eu sempre falo assim, olhar para essas causas profundamente, e obviamente que vai pedir um trabalho terapêutico, né, Luísa, de uma jornada, de um desenvolvimento. Mas como a gente pode, pelo menos, começar, né, de uma forma no dia a dia? Talvez começar realmente a organizar a sua agenda de forma a colocar você em algum horário do dia. sim. Então, por exemplo, eu treino de manhã, né? Então, 6 horas eu estou treinando. Depois que eu treino, eu estabeleci para mim uma rotina de dar pelo menos uma caminhadinha na praia, 30 minutinhos. Eu fiz isso aqui hoje, antes de estar aqui com você. Então, é uma rotina que eu criei para mim, que ela me faz muito bem. E aí Sim. não precisa ser a mesma, né? Mas como eu posso colocar uma horinha de atividade física para mim, uma meia horinha onde eu vou sentar, respirar, onde eu vou botar meu pé no chão, eu Hum, vou perceber a vida no meu corpo, eu vou sentir os meus dedinhos, o meu pé no chão, a minha perna, eu vou respirar, conectar. Uhum. eu vou sentar para tomar um café com presença, sentindo o gosto do café, né? Eu vou convidar talvez alguém na minha casa para sentar ali comigo, tomar um café com presença, né? Ou eu vou marcar um café comigo mesma. Enfim, existem várias coisas que a gente pode começar devagarzinho e Hum. implementando no nosso dia a dia, que considere, que priorize, como diz o seu podcast, que priorize a gente. Porque só quando a gente começar a ter essas escolhas é que a gente começa realmente a se tornar protagonista da nossa própria vida. Que lindo! E bateu tudo com aquilo que eu realmente acredito. É tão maravilhoso, né? Hoje eu chamo de a minha melhor amiga. Todos os dias eu tenho um horário com ela, além da rotina matinal, porque a gente vai construindo essa rotina, esses hábitos de estar do nosso lado, de, né, se ouvir. Isso aí que você falou é muito importante. Que papel que eu estou nesse momento, né? Eu estou conectada com aquilo que é um valor para mim. É, perfeito, maravilhoso. Eu quero te agradecer muito, já passou o nosso tempo, mas eu quero te pedir para dar uma mensagem final, deixar os seus contatos, e quem sabe, né, um dia desse você vai lá para a nossa comunidade também, levar um pouco dessas ferramentas para o Clube Ah, Indesp, vou ficar muito, muito honrada. Deixa um ah, recadinho para a gente, eu acho que ficou claro que para a gente ser protagonista, acho que tudo que você começou a falar tem a ver, né? Primeiro a gente sim, escutar esse chamado, o porquê estamos aqui, a gente não ficar aí passando maquiagem na parede que está com infiltração, ou seja, não fica atacando os efeitos, assuma a responsabilidade, a causa geralmente está dentro e exige um certo esforço, né? Ser exato, autorresponsável. Deixa um recadinho para a exato. gente, Miriam. Eu quero deixar o recado que está aqui na minha parede, né? Que é uma citação hindu, que foi a primeira citação assim do meu processo de despertar para mim mesma, né? Que ela tocou profundamente, ela realmente ficou tatuada aqui no meu coração, eu costumo falar, que diz assim, né? O que for a profundidade do teu ser, assim será o teu desejo. O que for o teu desejo, assim será a tua vontade. Já tem uma ação aí na Olha, vontade. O que for a tua vontade, assim serão teus atos. O que forem teus atos, assim será o teu destino. que lindo.
Então, parte da profundidade, né? A profundidade que gera o desejo, que gera a vontade, que gera os atos. E os nossos atos é que constroem o nosso destino, independente se ele está sendo algo que a gente está gostando ou não de viver, é a gente que está construindo aquilo, né? E nesse processo de construir, eu sempre convido as pessoas a construírem nessa tela da vida delas algo que faça sentido para elas, que esteja alinhada com os valores delas. Então, lá no Instagram, né, que eu acho que é, digamos que é assim, a fonte central do trabalho, de lá se ramificam várias coisas, né? O Instagram é DRA Miriam Escher. Eu acredito que vocês vão escrever lá no YouTube também, né? Então, Miriam é Miriam com com Y. Y. Isso. Isso, DRAMYRIANECHER. Doutora Miriam Escher é o meu Instagram, né? E também é o mesmo nome no YouTube. Então, lá no YouTube também tem vários vídeos relacionados à saúde, a bem-estar, e as pessoas podem estar fazendo o contato por ali, né? Daí a gente atualmente, né, eu estou com um trabalho de mentoria individual, que a pessoa pode estar me chamando lá pelo direct, pelo link da bio, né? Lá tem o contato do telefone e tudo. E aí a gente faz um trabalho individual de mentoria. Ou também existem trabalhos em grupos que acontecem de forma esporádica, treinamentos de eneagrama, relacionados à ciência do trauma também. E atualmente eu estou com uma rede, uma comunidade de mulheres, onde a gente vai iniciar leituras, né, de literaturas do feminino. Vamos começar com o clássico Mulheres que Correm com Lobos, da doutora Clarissa Píncola, né? E iniciamos encontros online quinzenalmente a partir do dia 17 de outubro, nesse mês, né? Então, quem quiser estar com a gente, já tem uma comunidade, e nossa perspectiva é de trocas muito ricas e construção dessa conexão interna que é o nosso mundo feminino. Fica aqui meu beijo no seu lindo coração, a minha gratidão. E quem sabe, né, aquilo que a gente conversou nos bastidores, o caminho se faz ao caminhar. Para caminhar. O Indesp tem esse propósito de despertar o melhor das pessoas com ferramentas que funcionam. E você Uhum. está com muita coisa maravilhosa. Quem sabe a gente consegue, né, através da nossa comunidade, do Clube Indesp, ou quem sabe até presencialmente, considerando que a gente está aqui nesse maravilhoso estado do Espírito Santo, fazer um workshop, fazer algum encontro para a gente trabalhar outras camadas, novas camadas, além do que a Sim. gente já tem trabalhado até então. Fica aqui meu beijo no coração, gratidão a todos os ouvintes, Gratidão, a querida. todas as pessoas que estão participando. E o meu Instagram é luisalopes.pnl e Indespe, ES, Indespes. Vai para lá também, me acompanha, tem muita coisa boa lá. Beijo carinhoso, gratidão Beijo, a querida. todos. Gratidão. Priorize você. Beijos a todos.